Aulinha rápida aqui de filosofia do direito sobre Michel Foucault. Quem é Michel Foucault? Michel Foucault é provavelmente o intelectual, o pensador, o filósofo mais importante, mais relevante do século XX. Eu costumo iniciar as minhas aulas de filosofia do direito em sala, mostrando aos alunos se o filósofo que a gente está estudando, o teórico que a gente está estudando, se ele é importante, se ele é citado pelos tribunais, pelo STF, STJ, etc., se ele aparece nos livros de direito constitucional, direito civil, direito penal. Enfim, eu procuro mostrar se ele é importante, se ele é relevante ou não. E por que eu faço isso? Porque eu sei que o aluno de filosofia do direito, ele não está muito interessado em filosofia, em teoria. Ele está ali no primeiro semestre, no segundo semestre da graduação, louco para ver o código, a Constituição. Ele quer entrar na lei, ele quer estudar a lei. E eu não culpo ninguém por ser assim, porque eu também era assim, eu também pensava dessa forma. Eu gostei muito de filosofia na época do ensino fundamental, do ensino médio. No começo da faculdade, sendo bem honesto contigo, eu achava um pouco perda de tempo essa coisa de filosofia, sociologia, etc. Eu queria ver a lei, não é? E depois, somente depois, é que eu despertei novamente para a importância da filosofia e eu percebi que saber a lei, decorar a lei, sem, enfim, entender um contexto mais amplo, sem ter uma preocupação histórica, sociológica, filosófica, seria inútil, seria vazio. É aquela frase muito conhecida que é atribuída ao Ponce Miranda, que quem só direito sabe, nem direito sabe. Né? O cara que só decorou a lei ou decorou a jurisprudência, ele na verdade não sabe de nada, coitado. Até porque essas coisas mudam. Mas enfim, eu costumo mostrar se esses teóricos, esses filósofos são importantes. E aí eu recorro aos livros de outras matérias, à busca de jurisprudência, a pesquisa de jurisprudência do STF, STJ, etc., para mostrar, não é, se esses caras têm relevância para o direito mesmo. No caso do Foucault é um pouco diferente, porque aqui eu posso usar o Google acadêmico e posso mostrar que ele é, ainda hoje, o teórico, o filósofo, o pensador mais citado do mundo. Então a gente está falando do cara que é o mais importante, mais citado do mundo, tá? Então mais do que qualquer outro que você pensar, sei lá, Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, quem você imaginar, o Foucault é mais citado do que ele. Sendo muito citado, ele também é criticado, ele despertou a inveja de muita gente, então teve muita gente que o criticou pela sua sexualidade, Foucault era homossexual, e pela sua vida privada, muitas vezes inventando mentiras até. Eu não vou entrar na vida pessoal dele, eu só quero lembrar que ele foi casado com o Daniel Defer, eles viveram uma linda história de amor da forma como eles quiseram, e o Daniel Defer ainda hoje zela pela memória do Foucault, pela imagem dele, é quem contribui decisivamente e fomenta a publicação de obras dele, cursos que ele ministrou lá no Collège de France e que, enfim, tinha a gravação, precisava ser transcrita para se transformar num livro, etc. Então, diferente de muitos dos seus críticos invejosos, o Foucault viveu uma linda história de amor e ele faleceu em 1984 e o Daniel Defer ainda hoje é fiel ao Michel Foucault nesse sentido, de zelar pela memória dele, pela produção intelectual dele, pelo trabalho dele. Tá? Entrando na questão de Michel Foucault e o direito especificamente, o que é que esse autor tão importante tem a ver com o direito? Por que é que ele é importante para a gente? Hoje em dia é praticamente impossível você abrir um livro de direito penal, criminologia, vitimologia, política criminal e não ter Foucault nas referências. Ele se tornou praticamente uma referência obrigatória. Mas eu não quero abordar apenas a questão do Michel Foucault no direito penal. Eu quero abordar no direito como um todo e como ele nos ajuda a compreender o direito, o Estado e, em certo sentido, a nossa própria vida, tá?
Então, Michel Foucault é o autor que a gente vai trabalhar hoje. A obra de Foucault ela pode ser dividida em duas fases, dois momentos, digamos assim. Claro que essa divisão é apenas para fins didáticos. Nós temos uma arqueologia do saber e nós temos uma genealogia do poder. Então, a arqueologia do saber, o que é que Foucault estava preocupado, o que é que ele estava pesquisando nesse momento? Ele estava interessado em compreender os saberes de dominação. Então, como são construídos saberes que possibilitam relações de poder, relações de dominação? Por exemplo, saberes relacionados à loucura, à sexualidade. Como é que se constrói um campo científico, como é que se constrói um saber que diz você é normal, você não é normal, você é louco, que separa as pessoas, que categoriza as pessoas dessa forma. Então, como é que se constrói um campo do saber, inclusive nas ciências da saúde, que diz, olha, você é sexualmente normal, você é sexualmente anormal, desviado, o que você faz é errado. Então, como é que se constrói isso? Como é que são estruturados esses campos do saber? A segunda fase da genealogia do poder está interessada em compreender as estruturas e técnicas de poder. Por exemplo, as técnicas de controle penal. Como é que o sistema prisional mudou ao longo do tempo? Como é que os castigos foram transformados? E aí a gente tem aquela obra maravilhosa dele, Vigiar e Punir. Como é que um sistema punitivo que esquartejava a pessoa em praça pública se tornou um sistema prisional no qual o sujeito está lá recolhido e é monitorado, vigiado 24 horas por dia. Então nós temos essas duas fases. E a partir da obra de Foucault se abrem novos caminhos, novas perspectivas para se compreender o direito, para se entender o que é o direito. Por exemplo, até que ponto e de que forma o direito, e eu não estou falando só da lei, eu estou falando da lei, de todo um conjunto de aparelhos e de instituições, até onde esse direito vai colocar em prática e vai veicular relações de poder, relações de dominação. Porque, sim, compreender a lei, entender a lei escrita que está lá no código, se você é alfabetizado, você entende. Se tiver uma palavra mais difícil, você procura no dicionário, você faz uma pesquisa, você entende. Mas até onde essa lei, e principalmente como ela é aplicada em alguns casos, como ela deixa de ser aplicada em outros casos, ela vai pôr em prática relações de poder, relações de dominação. Isso é uma coisa que a gente não costuma pensar muito. Isso é uma coisa que os filósofos do direito positivista, eles abstraem, não é? Eles ignoram isso. Então, no direito penal, por exemplo, a verdade do direito penal ela está muito mais nas práticas policiais, nas práticas carcerárias, no que acontece numa audiência, no fórum, do que propriamente no Código Penal, no Código de Processo Penal, onde existem previsões normativas que não necessariamente são aplicadas ou não são aplicadas daquela forma. Se você é um policial, se você é um membro do Ministério Público, ou se você muitas vezes está antenado com o que acontece ao seu redor, você vê que a teoria na prática é outra. O que está no texto do código não é o que acontece na realidade, ou não é como acontece na realidade. Então, se você quiser pensar, refletir sobre isso, pense, por exemplo, na sensação de impunidade que a gente tem, nessa sensação de que as pessoas cometem crimes e não são punidas como deveriam. Ora, muitas vezes a previsão da punição está lá no código, está lá na lei. Por que isso não acontece? Então, a verdade do sistema penal está muito mais nas práticas do que no texto. Indo um pouco além, para a gente entender a filosofia do Michel Foucault e como ela nos permite refletir o direito, eu quero trazer aqui o que Foucault chamava de precauções metodológicas. Algumas orientações que ele dava para o estudo do poder, para a compreensão do poder, e que eu acho que são muito úteis para a gente entender como é que ele pensava, como é que ele trabalhava. Essas precauções elas foram retiradas de um dos cursos do Michel Foucault no Collège de France
E se eu puder fazer aqui um merchanzinho, puder vender o meu peixe, eu faço um resumozinho delas no meu livro, O Poder e Direito Administrativo, fazendo a correlação do pensamento de Foucault, que é muito importante, com o direito administrativo, uma área em que ele é relevante, ele é citado, ele nos ajuda a entender muito bem como o direito administrativo funciona, mas pouca gente vinha prestando atenção nisso, então eu percebi que tinha esse espaço e procurei escrever esse trabalho. E quais são essas precauções metodológicas? Primeira precaução que o Foucault nos traz, primeiro cuidado que a gente precisa ter. O poder ele deve ser estudado de fora para dentro, ele deve ser estudado pelos extremos e não de dentro para fora. Os positivistas eles tendem a pensar o direito de dentro para fora e às vezes eles nem saem, ficam só dentro. O que é que eu quero dizer com isso? O positivista que quer compreender o direito penal, ele vai no Código Penal e muitas vezes ele fica só ali. Tá? Você não compreende o sistema penal dessa forma, você não compreende como é que o poder é exercido, como é que ele circula dessa forma. Você tem que ir pelos extremos, de fora para dentro. Então você começa nas prisões, você começa na atividade policial, inclusive identificando, analisando quais as dificuldades, os obstáculos que a atividade policial pode enfrentar, pode ter. E você vem de fora para dentro. Depois é que você vai analisar o código. Essa é a primeira precaução metodológica. Observe que eu falei poder, mas se eu tivesse trocado por direito, também daria certo 100%. Então, o direito não deve ser estudado de dentro para fora, e sim de fora para dentro. Como é que são as práticas sociais e o que é que está escrito no código? Isso se relaciona com a segunda precaução, que é poder, e também o direito, deve ser compreendido a partir de suas práticas efetivas, e não da sua intenção, da sua declaração. Você certamente conhece alguém que pensa uma coisa, quer uma coisa, mas fala outra. Talvez você próprio já tenha feito ou faça isso em algum momento da sua vida, né? Aquela coisa, vou dizer que não quero, mas eu quero. Com o direito, com o estudo do direito, o estudo do poder, é a mesma coisa. Você deve partir das práticas efetivas e não do que foi declarado, não da intenção que está lá declarada, manifesta. Terceira precaução, e essa é importantíssima, o poder não se exerce, ele não é um fenômeno binário. Ele não é de cima para baixo, ou pelo menos não é de cima para baixo apenas. O poder ele se exerce em rede, em cadeias, em teias de relações. Então, se você imaginar, por exemplo, a sua casa, o seu pai, a sua mãe, eles exercem poder sobre você, eles mandam e você obedece. Mas esse poder ele flutua, ele passa por você, passa pelos seus irmãos. Entre você e os seus irmãos podem existir disputas de poder. Então eu penso nas minhas filhas brigando por causa de uma boneca, por exemplo. Existem essas disputas. Então o poder ele funciona, ele acontece nas relações humanas. Ele não é algo de cima para baixo, ele não é uma chuva que cai do céu na cabeça da gente. Não, ele perpassa os sujeitos e em grande medida ele estrutura, ele constrói, ele constitui esses sujeitos. Então, o poder e o direito, se a gente for pensar numa relação binária, a gente vai imaginar o seguinte: você quando era criancinha e que a sua mãe mandava você almoçar e você não queria, a gente vai pensar, a sua mãe tem o poder, ela é a dominante e você é o dominado. Mas perceba, você resistia, você tentava exercer algum poder também, você fazia uma manha, tentava convencê-la que não estava com fome naquela hora, queria comer depois e tal. Então, o poder tem isso. Eu já quero, inclusive, trazer outra frase do Foucault, que é muito importante, que é: onde existe poder, existe resistência. Então, essa é uma característica também das relações de poder. Quarta precaução metodológica: o poder deve ser analisado de baixo para cima. E aqui eu vou trazer um exemplo do próprio Foucault, com relação à loucura. Existe um pensamento, um senso comum de que a burguesia se tornou a classe dominante no século XVI e a internação dos loucos
teria sido uma forma de se livrar deles. Eles são inúteis para a produção industrial, o louco não vai estar na fábrica produzindo, sendo produtivo, então a gente interna para se livrar deles. Mas o Foucault observa que foram os aparelhos de exclusão e os aparelhos de vigilância que representaram o interesse para a burguesia, ocasionaram um lucro econômico e uma utilidade política também. Então, isso torna necessário, então, compreender esses mecanismos, esses aparelhos, para compreender a loucura. Então, não é só você dizer, o louco ele é inútil, não é produtivo, ele vai ser internado. Não, a gente tem que entender os mecanismos, os aparelhos, compreender como é que isso tudo funciona. Tá? Quinta precaução, e essa é fantástica para a gente entender a vida da gente. O poder, ele forma, ele organiza, ele coloca em circulação um saber, um conhecimento, que por sua vez constitui relações de poder. Olha só que interessante. Então, o saber e o poder, eles se implicam mutuamente. Tá? Vamos entender como é que isso funciona. Vamos pensar novamente na questão da loucura. Existem relações de poder na sociedade que estabelecem o que é aceito e o que não é. Os comportamentos, as características que se uma pessoa tem, ela vai ser considerada louca e aí ela pode ser internada, essa coisa toda. Isso é relação de poder, isso é um produto das relações de poder. Pois bem, mas esse poder demanda um saber, um conhecimento, não no sentido de ser verdadeiro, mas no sentido de legitimar essas práticas. Então é preciso que existam ciências que digam que tal e tal características são características de uma pessoa louca, uma pessoa que precisa ser internada, não é? Então, o poder, ele coloca em circulação um saber que, por sua vez, estabelece, constitui relações de poder. Então, ajuda a manter essas relações de poder e cria novas relações de poder também. Então, a partir do momento que existem as ciências que tratam do comportamento humano, que dizem que pessoa é louca, que pessoa não é, se estabelecem também novas relações de poder. Então, eu vou fazer um comentário aqui, não é uma crítica de nenhuma forma, tá? Eu adoro a psicologia, eu tenho amigos psicólogos, aprendo muito com eles, acho que é importantíssimo, acho inclusive que todo mundo deveria fazer terapia. Mas veja, a partir do momento em que a gente tem esse saber, a gente pode constituir um curso de psicologia, essa faculdade de psicologia, e lá acontecem relações de poder. E esse saber institucionalizado vai contribuir para manter as relações de poder da sociedade. Então, saber e poder se implicam mutuamente. Para a gente encerrar e a aula não ficar muito extensa, eu quero falar um pouquinho naquela que, para mim, é uma contribuição fundamental do Foucault para a gente entender o direito, o poder e o Estado em que a gente vive. Tá? O Estado, este ser que diz o que a gente tem que fazer e o que a gente não pode fazer. Eu quero tratar do biopoder. O que é o biopoder? O Foucault explica o biopoder a partir do poder soberano. Então, o principal autor do poder soberano para o Foucault vai ser o Hobbes, né? E o que o Hobbes diz que é o poder soberano? É o poder máximo, o poder ilimitado ou quase ilimitado. E o símbolo desse poder é a espada. Por que esse é o símbolo? Porque pensa só, imagina que eu tenho um poder soberano sobre você. Se eu tenho um poder soberano sobre você, então eu posso tirar a tua liberdade, não posso? Eu posso tirar os teus bens, tomar o que você possui. E eu posso fazer mais, não posso? O que é a maior coisa, a maior demonstração de poder que eu posso ter sobre você? Isso mesmo, tirar a sua vida. Então, essa é a característica do poder soberano que é personificada pelo Estado, que é incorporada pelo Estado. O Foucault fala, além do poder soberano, no biopoder, que é um poder que o Estado vai assumindo, que ele vai exercendo, e que não é mais o poder de tirar a vida, não é mais o poder de fazer morrer. O biopoder é meio que o contrário, é o poder de fazer viver e eventualmente permitir morrer, desautorizar a vida a ponto de permitir a morte. Então, olha só, historicamente, a gente tinha um Estado que ele aparecia na tua vida para te prender, para te torturar, para te matar.
E num dado momento esse estado se transforma e diz, opa, não, agora você não pode morrer, eu quero você vivo, eu quero você produtivo, eu quero que você tenha um corpo dócil, um corpo domesticado, um corpo bem adestrado. Esse é o biopoder. Então você tinha esse estado que matava, e aí num dado momento esse estado diz, não, você não vai morrer. Inclusive, eutanásia não pode, você não tem o direito de morrer. Olha que coisa interessante, não é? Para a gente ter um exemplozinho rápido sobre isso, em 1975, na Espanha, quem fosse acusado de terrorismo e formação de grupo separatista poderia ser condenado à morte. Então, se você fosse um separatista condenado por terrorismo, você tinha pena de morte. Em 1978, é aprovada a nova Constituição que proíbe a pena de morte. Menos de 20 anos depois, em 1990, presos acusados de quê? De separatismo e de terrorismo fizeram uma greve de fome. Esse caso, esse problema chegou no Tribunal Constitucional Espanhol, e qual foi a decisão do Tribunal Constitucional Espanhol? Que eles não podiam morrer. Então, o Estado teria que dar assistência a esses presos, assistência a esses detentos, para que eles estão fazendo greve de fome, certo, mas se eles passarem mal, se a gente vê que eles vão morrer, a gente intervém para que eles continuem vivos. E aqui, pelo amor de Deus, não vai ficar, se fosse eu, matava todo mundo, não sei o quê. Querido, o direito lá não permite isso. E você não é o Rambo para sair com a metralhadora matando todo mundo. Você não é o Stallone Cobra. Se você está com sede de sangue, vai jogar o seu joguinho lá no videogame, no smartphone, e matar os inimigos lá, e aplaque sua sede de sangue, e venha entender o que eu estou tentando lhe dizer. Olha como o Estado espanhol mudou. Em menos de 20 anos, era um Estado que matava, e agora é o Estado que não deixa mais o criminoso morrer. É isso que eu estou chamando a tua atenção. E esse biopoder é exercido na tua vida também. O biopoder ele vai se subdividir em poder disciplinar e biopolítica. O poder disciplinar ele é exercido sobre os indivíduos, sobre os sujeitos, sobre você, sobre a tua vida. Então é te disciplinando para você se tornar uma pessoa comportadinha, educadinha, bem domesticada, bem adestrada, para que o seu corpo físico seja um corpo dócil e produtivo. Como é que isso acontece? Vamos pensar na escola. Lembra de você, criancinha, tendo que acordar cedo, com um sono desgraçado, para ir para a escola, e chegando na escola você tinha que ficar sentadinho, sentadinha, ouvindo a tia, e você não podia se levantar, não podia correr, não podia fazer nada. O único momento feliz no teu dia era o recreio, quando você ia brincar, ia correr com os coleguinhas, essa coisa toda. Veja, o comportamento normal de uma criança é esse, é correr, é brincar, é se divertir. Mas a criança fica lá, sentadinha, quietinha, sendo adestrada, sendo domesticada. Na escola, a gente tem como recurso para o adestramento a vigilância hierárquica, então está lá a tia te vigiando. A gente tem a sanção normalizadora, se você puxa o cabelo do coleguinha, vai mandar um bilhetinho para sua casa, você vai ficar de castigo. E você tem o exame, a provinha que fazia para saber se você estava sendo bem adestrado, bem domesticado. Aí você olha para mim e diz, mas Pablo, a escola é uma coisa boa, isso foi bom para mim, foi graças a esse momento que hoje eu estou na universidade, estou no ensino superior. Eu não estou dizendo que isso é ruim, eu só estou dizendo que isso acontece e como isso acontece. Então perceba que era uma relação de poder, e é uma relação que também tem tudo a ver com o direito. O que você aprende na escola está na lei, é o Estado que estabelece que você tem que estudar, o que você tem que estudar, quais são os níveis de estudo que você pode e deve ter, etc. Então poder, direito e a tua vida pessoal. Isso é o poder disciplinar, sendo exercido sobre o seu corpo, tá? Te tornando uma pessoa dócil, adestrada e produtiva.
Vamos lá, o que é biopolítica então? A biopolítica é o exercício do biopoder na população. Agora não se trata mais de você especificamente, mas de toda a população, o controle da população. Então, você tem aqui o controle do Estado sobre as taxas de natalidade e mortalidade, políticas de saúde pública. Isso tudo é um exercício de biopolítica. Está aí o Estado dizendo que você precisa se vacinar. Você tem que se vacinar. E você com medo, né, paranoico, dizendo, ai meu Deus, mas vão colocar um chip alienígena no meu braço com a vacina e eu vou ficar recebendo Wi-Fi direto na minha cabeça. Veja, você tem os seus amigos imaginários, ou amigos reais, de repente, te dizendo isso, mas o Estado está lá dizendo que você e toda a população precisa se vacinar, e estabelecendo que é vacina sobre isso, vacina sobre aquilo, vacina para aquilo outro, vacina para toda uma série de doenças. Então, isso é biopolítica, o Estado fazendo a gestão da população. Mais uma vez, você pode dizer, Pablo, mas isso é bom, a saúde é um direito fundamental que as pessoas têm. Eu não estou discordando de você. Eu só estou dizendo que isso é biopolítica, isso é gestão da população. Outro exemplo ótimo de biopolítica, de gestão da população pelo Estado. China. A China tinha gente demais, tinha uma população muito grande, queria limitar a quantidade de pessoas, queria evitar que essa população se multiplicasse ainda mais. O que foi que o Estado fez? Políticas de limitação da natalidade, então incentivar a população a ter menos filhos. Em alguns países europeus, por outro lado, um fenômeno oposto estava acontecendo. As pessoas estavam namorando menos, estavam tendo menos filhos e a população estava envelhecendo demais, estavam tendo poucos jovens lá. O que é que o Estado fez? Políticas de incentivo à natalidade. No Canadá, você sabe que o Canadá tem uma parte da população falante de língua inglesa, outra parte falante de língua francesa. E em algum momento o Estado canadense percebeu que aqueles que falam inglês se reproduzem mais, têm mais filhos do que os que falam francês. A razão eu não sei, não faço a menor ideia, até porque eu acho o francês mais romântico do que o inglês. Mas enfim, era o que estava acontecendo lá. E aí, o que foi que a província de Quebec passou a fazer? Incentivar a migração de pessoas, incentivar que pessoas fossem morar lá, desde que seus filhos fossem matriculados em uma escola francófona, uma escola falante de francês, que ensinasse francês. Então, você queria imigrar para o Canadá, você queria se mudar para o Canadá, ir para lá, você podia, e você tinha até um incentivo, desde que você fosse agregar a população falante de francês. Olha que política, que biopolítica interessante de gestão da população. E aí a gente pode partir disso para refletir toda uma série de políticas públicas, de coisas que o Estado faz na nossa vida e que são biopoder, ou são poder disciplinar ou são biopolítica, tá? Então, essa foi uma aulinha muito resumidazinha, muito curtinha sobre Foucault. Eu espero sinceramente que você tenha gostado, eu espero que você se interesse e se aprofunde sobre a obra deste pensador, deste teórico, deste filósofo, cientista social maravilhoso e que é o mais relevante do século XX. Beijão no seu coração e até a próxima.